Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. Olá para você que me assiste. Pois hoje eu vou falar sobre dois temas que se entrelaçam entre si, que são: por que esquecemos quem fomos antes de nascer? E o segundo é: e se você descobrisse quem foi em uma vida passada? Você já pensou sobre isso? E com essas palavras estou iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, os nossos apoiadores que nos apoiam por 10 anos, nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria, e a tradicionalíssima Michele Decorações, especializada em tapetes, cortinas e persianas. E como eu sempre peço, se você gosta do programa, então se inscreva para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e principalmente a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela para receber notificação assim que sair vídeo novo. Bem, dito isso, vou iniciar falando do porquê que esquecemos de quem fomos e o que fizemos na vida passada. E para isso, eu vou pedir a você que imagine você abrir os olhos nesta vida e descobrir que você já esteve aqui antes, que você já teve um outro nome, já teve um outro rosto, que já teve uma outra família, que você amou profundamente alguém e que hoje esse alguém passa por você como um desconhecido. Ou talvez que aquela pessoa que desperta em você uma antipatia inexplicável às vezes, tenha sido protagonista da sua ruína financeira. E aqui neste ponto, para estas questões aparentemente inexplicáveis, surge uma das perguntas mais intrigantes da existência, que é: por que esquecemos? Você quer uma pergunta mais intrigante ainda? Então vai lá. Por que Deus permite que voltemos à Terra envolvidos por um véu de silêncio? Bem, então vamos começar a tentar desvendar esse mistério para dizer que o esquecimento do passado não é um erro da natureza, e sim é uma necessidade. Aliás, é mais do que uma necessidade, é uma proteção. E eu vou explicar por quê. Talvez seja, na verdade, uma das mais extraordinárias expressões da sabedoria divina. Vamos lá, pense comigo. Se você se lembrasse por um instante só de todas as pessoas que você feriu, de todas as pessoas que você magoou, se você recordasse de cada abandono, de cada traição, de cada crime, de cada promessa não cumprida, se você descobrisse que alguém da sua família atual foi seu inimigo ferrenho em outra existência, se o filho ou a filha que você hoje abraça foi alguém que você odiou, ou se você descobrisse que a pessoa que hoje mais lhe causa sofrimento já sofreu por sua causa, você conseguiria viver em paz? Você conseguiria recomeçar
ou transformaria a sua nova existência numa continuação das velhas guerras do passado? Por isso que você pode não lembrar o nome que teve, mas apesar disso, você traz tendências. Você pode não recordar onde você viveu, mas você carrega aptidões. Você pode não reconhecer conscientemente antigos companheiros, mas sente afinidades por eles. Você pode não lembrar de antigos conflitos, mas experimenta rejeições que aparecem sem explicação. Ou seja, o passado não desapareceu. Ele apenas deixou de ser uma lembrança clara. Na verdade, talvez ele esteja presente nos seus medos, sem causa aparente, nas facilidades muitas vezes surpreendentes, nos talentos precoces, nas simpatias instantâneas, nas antipatias inexplicáveis ou até mesmo nos encontros que mais parecem reencontros. Por tudo isso, talvez a pergunta mais importante não seja quem fui eu, e sim o que existe em mim daquilo que eu fui. E sabe por quê? Porque o nome morreu, o rosto desapareceu, a profissão não é mais a mesma, mas o espírito continua. Exatamente por isso que talvez exista uma razão ainda mais importante para você não se lembrar do passado. É porque você não voltou à Terra para repetir o passado, e sim você voltou para transformá-lo. Agora imagine se você descobrisse quem foi na vida passada. Aliás, à primeira vista, descobrir uma vida passada pode ser até fascinante. Muitas pessoas imaginam que foram personagens importantes, foram reis, rainhas, guerreiros, artistas, pensadores, enfim, celebridades da sua época. Ok, tudo bem, seria maravilhoso se fosse assim. Mas e se a verdade fosse muito diferente? Por exemplo, você descobrisse que você não foi uma vítima, mas sim um agressor. E se você descobrisse que você abandonou a sua família, que traiu uma pessoa que confiava em você e tantas outras coisas que você poderia descobrir sobre você, sobre o seu passado. Você já pensou sobre isso? Por isso eu pergunto, de sã consciência, você acha que seria uma boa? Por todos esses motivos, é muito provável que você não tenha nascido na sua família por acidente. Talvez esses encontros que você vive hoje tenham sido marcados antes mesmo do berço, como talvez também que certas pessoas não tenham entrado na sua vida pela primeira vez, e sim, talvez tenham voltado, não necessariamente para cobrar, mas para continuar, para reparar, para perdoar, para aprender, para finalmente encerrar uma história que ficou em aberto. Talvez exista, e sem dúvida que existe, uma razão para que você não conheça o seu passado, para que você não saiba quem você foi. Talvez Deus tenha colocado misericordiosamente um véu sobre certas lembranças, e sabe por quê? Porque algumas verdades libertam, mas outras, as que chegam antes da hora, podem destruir. Gente, é justamente na impossibilidade de nos lembrarmos do nosso passado que se revela uma das maiores demonstrações da sabedoria e da misericórdia de Deus para conosco. O esquecimento temporário do passado não é uma punição, e sim é um presente. Apenas fecha temporariamente o livro das nossas lembranças conscientes. O que permanece é a inteligência,
é o conhecimento adquirido, as virtudes conquistadas, assim como também permanecem as afinidades e os amores. E para me encaminhar para o final, eu vou contar uma historinha que eu vi esses dias na internet e que ilustra bem o que eu tentei explicar para vocês a respeito do esquecimento do passado. E a historinha é mais ou menos assim. Um velho viajante chegou em uma pequena estação ferroviária carregando uma enorme mala de couro. Enquanto aguardava o trem, um jovem se aproximou dele e perguntou: "O senhor vai para longe?" Ao que respondeu o viajante: "Vou começar uma nova vida." O rapaz estranhou e perguntou: "Então por que o senhor leva uma mala tão pesada?" O velho viajante sorriu, abriu lentamente a mala e disse: "Aqui dentro eu levo todas as lembranças da minha vida." O jovem olhou curioso. Dentro da mala havia fotografias, objetos quebrados, roupas gastas e pequenos embrulhos. O velho foi mostrando um por um. "Essa fotografia", disse ele, "é da mulher que eu amei e que perdi." Pegou outro objeto e disse: esse relógio foi de um amigo que me traiu." Depois abriu um pequeno pacote e disse: "Aqui estão as palavras que nunca consegui perdoar." E mostrou outro: "Aqui estão os meus fracassos." Pegou um outro e disse: "Aqui estão as minhas culpas." Pegou um outro e mostrou para o rapaz dizendo: "Aqui estão as pessoas que me humilharam." A cada lembrança, seus olhos ficavam mais pesados e o seu rosto se envelhecia ainda mais. Naquele instante, o chefe da estação anunciou: "Atenção! O trem para a nova cidade partirá em poucos minutos." O velho tentou levantar a mala, mas não conseguiu. Tentou novamente e também não conseguiu. Parecia pesar toneladas. O jovem, comovido, então ofereceu ajuda. "Eu carrego a sua mala para o senhor." Mas o velho viajante respondeu: "Não adianta, o peso é meu." O trem começou a apitar e quando as portas estavam quase se fechando, o jovem disse preocupado: "O senhor vai perder a viagem." O velho olhou para a mala, olhou para o trem, olhou novamente para a mala e então, pela primeira vez em muitos anos, ele tomou uma decisão. Deixou a mala no banco da estação e entrou no trem apenas com a roupa do corpo. Quando o trem começou a partir, ele olhou pela janela e viu que a mala tinha ficado para trás. E curiosamente, quanto mais o trem se afastava, mais leve ele se sentia. Ao perceber a cena, o jovem perguntou ao funcionário da estação: "O que acontecerá com aquela mala?" Ao que o funcionário respondeu serenamente: "Ela continuará existindo. Nada do que há nela será destruído. Apenas deixou de acompanhar o viajante na sua nova jornada." Gente, talvez esta seja uma das mais belas, digamos assim, imagens para compreendermos a reencarnação. Quando Deus nos concede uma nova existência, Ele não destrói a nossa história. Ele não destrói o nosso passado, pois que nada do que vivemos desaparece. As experiências permanecem gravadas no espírito. As virtudes conquistadas continuam conosco e as lições aprendidas nos acompanham. Mas, por infinita misericórdia, Deus não permite que carreguemos na memória consciente toda a bagagem emocional
de nossas vidas anteriores. Pois se trouxéssemos conosco todas as mágoas, todas as culpas, todas as perdas e todos os inimigos do passado, talvez nunca conseguíssemos começar de novo. O esquecimento do passado é como deixar a velha mala na estação antes de embarcar para uma nova viagem. A nossa história continua existindo? Claro, claro que continua existindo, mas com uma nova caminhada, com mais leveza. E sabe por quê? Para encerrar, porque ninguém consegue construir um novo futuro carregando a cada passo o peso do passado. E talvez seja justamente por isso que a sabedoria divina nos permite esquecê-lo por algum tempo. Não porque o passado não tem importância, é lógico que tem, mas sim porque o futuro precisa de uma nova oportunidade. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas.